Olá, que privilégio Deus nos concede. Podemos estar através desse curso discutindo o valor, a importância dessa ciência tão linda que é a oração, que é o conversar com Deus, que é abrir do coração ao Criador do universo, ao Salvador da humanidade. E nessa parte final aqui do nosso curso, nós temos vários pontos para a gente poder dar um fechamento aqui. Por exemplo, o que seria oração, então, em poucas palavras, Pastor Moura? Bom, existem muitos pensamentos, inclusive pensamentos poéticos, a respeito de oração. Hoje mesmo eu coloquei no meu Twitter 9 pensamentos sobre oração. E um deles fala que a oração é o agir do Espírito Santo dentro da alma humana. Às vezes a gente pensa que a oração é nós falarmos a Deus, mas antes de falarmos a Deus, o Espírito Santo comunga conosco. E eu insisto nesse ponto. Orar no Espírito vem de uma relação, de uma comunhão com Deus, na qual o Espírito Santo, ele está em você e ele produz esta oração. Esta é a oração no Espírito. Qualquer pessoa pode orar no Espírito. Aliás, como eu já disse e repito, oração de verdade é orar no Espírito. E eu queria só pontuar aqui, Pastor Jimmy, para essa conclusão, que eu digo aqui, a oração não depende de hora ou lugar, não depende de ser pecador ou santo, não depende de mérito pessoal ou técnica refinada. Para ser ouvido por Deus é necessário orar. Tudo que você aprendeu sobre oração não faz nenhum sentido se você não orar. Então, vamos expandir aqui o que nós estamos falando. Nós falamos muito aqui da oração de comunhão. Dessa oração para você ter uma vida poderosa, para você ter uma vida santa, para você ser uma pessoa realmente cristã, preparada para viver no ambiente do céu. Mas há outras orações, não é, Pastor Jimmy? Então, por exemplo, qual a postura certa para orar? Existe? Posso orar deitado, sentado, caminhando, só de joelho? O que você me diz? Então, eu digo que o que marca a agenda sua de oração é a sua necessidade. É a sua necessidade. Se você não pode levantar, ora deitado ou ora sentado. Às vezes você está num carro, não é? Num sinal de trânsito. Eu digo, você quando o carro para num sinal de trânsito, você faz uma oração. Pode até fechar os olhos, não quando estiver dirigindo, mas se o carro está parado, você pode fechar os olhos ali e fazer uma oração. Às vezes as pessoas perguntam, bom, mas e se o sinal abrir? Alguém te avisa, fica tranquilo, né? E aí você segue. Mas, em todo tempo, nós devemos orar, ter a nossa mente voltada para Deus. Alguma dica para quando a gente faz oração em grupo, pequenos grupos? Por exemplo, a Igreja Adventista, na realidade, ela surge de um movimento de oração. Quando Ellen White, no mês de dezembro de 1844, ela estava num grupo de jovens orando, foi que Deus deu a visão para ela do caminho. E o povo adventista, que surge do movimento reminiscente do movimento milerita, era um povo que buscou na oração a compreensão das profecias. Então, é um povo que está acostumado a orar em grupos pequenos. Alguma dica sobre isso? Primeiro que a oração em grupo, e eu que trabalhei sempre em pequenos grupos, é uma oração que gera muito poder. Porque imagine, se orando a Deus eu sinto poder, e você orando a Deus você sente poder, e mais pessoas, 10 pessoas ali, que não perde a intimidade, né? Porque está num ambiente privado, isso cria um ambiente muito poderoso. Por isso que os discípulos, quando oraram lá juntos, na casa da mãe de João Marcos, estremeceu. Era um grupo pequeno que estava ali em oração. Eu nunca estive num lugar onde estremecesse fisicamente o ambiente, mas eu já vi muito estremecimento espiritual quando nós estamos ali num ambiente de poucas pessoas. É muito importante. E uma outra coisa, só para concluir. Há algumas pessoas que talvez não estejam preparadas para estar naquele ambiente, mas se desejam, elas também são envolvidas com o poder de Deus. Outra coisa importante, quando nós enfrentamos algumas circunstâncias, por exemplo,
Uma pessoa que está no leito da morte, eu posso orar por ela? Eu posso ungir essa pessoa? Posso impor as mãos sobre ela? Ou um caso que eu visito alguém que essa pessoa está possuída por demônios, como é que eu oro? Então são duas questões aí, né? Quando Jesus foi orar, em determinados momentos, ele pediu para ele ficar sozinho, ou seja, era Pedro, João e Tiago que o acompanhavam. Lembra quando ele foi orar pela ressurreição ali da menina? Então ele pediu para as pessoas se afastarem. Por quê? Porque o ambiente de incredulidade, ele não favorece a ação do Espírito Santo. Eu falei do momento que eu fui fazer aquela oração para aquela pessoa que estava ali doente, havia um ambiente de incredulidade lá dentro, o funcionário conversando, falando, não estava nem aí para nada, aquilo foi muito ruim. Então, quando você for orar por alguém que está enfermo, não é? Se puder fazer isso com o mínimo de pessoas possíveis, a unção seria bom, diz Tiago que alguém está doente, chama os presbíteros, anciãos e pastores. Esta oração deve ser feita por pessoas consagradas. Anciãos e pastores fazem esta oração de unção. É uma oração específica, poderosa. Usar o óleo. Toma o óleo, põe um pouco no seu dedo, na sua mão e unge a pessoa, toca na pessoa com azeite. Não é jogar o azeite, mas toca na pessoa com azeite. É a oração da fé, você está obedecendo um critério que Deus estabeleceu. Agora, a oração para expulsar demônios. Esta é uma oração que já é seletiva, porém não é exclusividade do pastor ou do ancião. É qualquer pessoa. Eu digo que se o diabo se manifestou, é porque Deus tem alguém ali para repelir o diabo. E quando isso ocorre, o que vale não é o preparo, não é a teologia, não é o cargo, é a piedade, é a comunhão com Deus, é a vida de santidade com Deus, porque o diabo tem medo de pessoas santas. E eu digo, quando você amanhece o seu dia, você ora a Deus, você lê a Bíblia, lê alguns capítulos da Bíblia, e você ora a Deus, e você sai para a rua, os demônios fogem de você. Interessante que aqui no seu livro você cita um texto do livro Eventos Finais, na página 63, que diz assim: ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Nós vivemos no tempo do fim. Temos pressentimento e estamos ouvindo os passos de um Deus que está retornando. Por que a oração é tão importante nesse momento da história da Terra? Nunca a oração foi tão importante, porque a oração é a arma mais poderosa que o cristão, que o ser humano pode experimentar. Não é a bomba atômica, não é a bomba X, não é nenhuma arma do inventivo poder bélico humano. O maior poder, a arma mais poderosa é a oração, porque a oração, ela movimenta o braço de Deus. Uma bomba, ela pode destruir uma montanha, mas não pode arrancá-la e colocá-la em outro lugar. A oração pode. A oração, hoje, especialmente, praticada por pessoas piedosas e consagradas, faz parte deste pelotão de Deus que está à frente para enfrentar a maldade no conflito dos séculos. Amém. Pastor Moura, nós queremos agradecer profundamente a sua dedicação como homem de oração, que tem sido um formador de líderes, um formador de discípulos que amam se reunir, principalmente nas horas da manhã, buscar a Deus, esse reavivamento, essa reforma espiritual para líderes, para pessoas, homens e mulheres. Nós agradecemos muito a oportunidade de participar desse projeto, onde esse pequeno manual de oração poderá nos ajudar a andar na presença de Deus, guiando-nos
em compreender melhor os textos sagrados da Bíblia, onde nos instrui nesse caminho para com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Deus resplandeça o seu rosto como homem, como ser humano, e acima de tudo que todos que acompanharem esse estudo, essa jornada, possam amar, andar com um Deus vivo, um Deus real, um Deus que um dia nos colocará na sua presença e onde vamos entender coisas que nessa terra apenas nos são mistérios hoje, mas que Deus tem plano de revelar a nós no tempo adequado. Que Deus abençoe você. Doutor Moura, é importante a gente também nesse estudo concluir esse projeto de hoje com uma oração. Deus nos tem abençoado com a oportunidade de estar aqui e a oração também é uma oportunidade de nós nos colocarmos diante do Eterno para interceder pelas pessoas, motivando-as para que cada um tenha esse tempo com Deus. Então eu quero nesse momento, você que nos acompanhou nessa jornada, convidar você a esta oração e que você também possa na sua casa, no seu lar, ter sempre esse tempo de bênção, orar pelos seus filhos, orar pela sua esposa, pelo seu esposo, orar com outras pessoas, mas acima de tudo orar com Deus no seu quarto em secreto, se ajoelhar, prostrar-se diante do Eterno, porque Ele sabe que é tão importante para nós, seres humanos pecadores, buscá-lo, porque Ele é a única fonte de vida e é nessa busca ao Eterno que nós podemos crescer, como disse a escritora que nós lemos no começo da nossa jornada. A oração não baixa Deus até nós, mas nos eleva até Ele. Então eu convido você para orar conosco nesse momento. Pai Celestial, louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus eterno, Deus amor. Obrigado, porque o Teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, ao estar aqui na terra, nos ensinou a orar, nos convidou a orar, nos desafiou a orar e a chamar-te de Pai, nosso Pai, Pai nosso. Nunca necessitamos tanto de um Pai celestial, de um Pai que tivesse mais sabedoria que nós, mais conhecimento que nós, mais poder do que nós, que pudesse nos ajudar em nossas caminhadas, nos livrar dos perigos, dos percalços, dos abismos, das armadilhas. Ó Senhor, por favor, aceita esta nossa prece, por bondade. Nós intercedemos pelo nosso país, tem misericórdia do nosso país, ajuda os governantes do nosso país em suas esferas, federal, estadual, municipal, dá sabedoria a eles, porque ao eles dirigirem bem o povo, eles estão favorecendo aqueles que te respeitam, que te amam. Abençoa também, Pai, a Tua Igreja, em todas as suas esferas, desde a Conferência Geral até a Igreja local. Abençoa os ministros, aqueles que dirigem a Tua Igreja, que eles não o façam na sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo. Abençoa as famílias, Pai, as famílias da Igreja, ou todas as famílias que se reúnem, tendo o Teu nome como reverência, tendo o Teu nome como centro, ajoelhando-se em torno do Teu nome, em torno do Cordeiro. Que os pais de família, ou os arrimos espirituais de família, quando se ajoelharem com seus filhos, com a sua família em sua casa, que recebam a bênção da Tua resposta, o consolo da Tua presença, a Tua permanente instrução. Leva também, Pai, neste momento de tanta dificuldade para o mundo, leva também a cura, através dos remédios da natureza ou através de outros remédios que a ciência possa produzir, mas coloca a Tua mão. O Senhor tem poder e não está limitado por método. O Senhor também pode curar, simplesmente olhando, simplesmente ouvindo esta oração. E abençoa, Pai, a Tua Igreja, a Igreja remanescente, a Igreja que tem um papel específico dentro da profecia
para a história. Nós estamos chegando ao final. Estamos no epílogo da história deste mundo, mas, Senhor, as promessas de um reavivamento poderoso ainda estão por se cumprir. Portanto, levanta pessoas que orem, levanta pessoas que tenham o poder, levanta pessoas que possam enfrentar o inimigo, os demônios, levanta pessoas que tenham a unção do Espírito Santo para interceder pelo teu povo, para orar pelo teu povo, para orientar o teu povo, para levar o teu povo à vitória final através de um grande despertamento local, pessoal e mundial, conforme está nas tuas profecias. Amém, Senhor. Finalmente, Pai, eu te peço, unge-nos com o teu Santo Espírito. A nós que estamos aqui, a todas as pessoas de perto ou de longe, de agora ou de depois, que vão se beneficiar com este programa e com esta oração, queira abençoá-los. E a todos nós, derramando sobre todos nós o teu Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, unido nessa oração, nós te damos graças pela vida, graças por ser o nosso Salvador e Senhor. Nós te damos graças pelo pão de cada dia, pelo trabalho que nos traz propósito e sentido na vida. Nós agradecemos pela família, onde o Senhor comunicou a tua bênção para nós procriarmos, crescermos, nos desenvolvermos no amor, na fraternidade e na piedade. Te damos graças, Senhor, por nos dar a oportunidade de fazermos amigos, por nos dar a oportunidade de pertencer a uma grande família espiritual. Amém, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas negligências, Amém. Perdoa-nos como seres humanos que muitas vezes abraçamos a imoralidade, o pecado, a iniquidade, abraçamos muitas formas de preconceitos, de racismos, de iniquidades que nos separam como seres humanos uns dos outros e de Ti. Senhor, purifica o nosso coração, nos dê um espírito reto e inabalável. Amém, Pai querido, salva-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém.